Oi, tudo bem? Eu sou o Vinícius, eu imagino que você me conhece aqui do podcast Team, e hoje eu vou falar agora de um tema especial. Nessa época do ano é celebrado o Halloween, e eu vou falar um pouco sobre seu contexto histórico e também falar algumas coisas também a ver com esse evento. Bom, a primeira origem do Halloween é pelo festival celta chamado Samhain. O Samhain era a finalização da parte luminosa do ano, caracterizada pelas estações primavera e verão, e o início da fase escura, que significava o início do inverno e do outono. Nessa época também, a linha entre, eles acreditavam, né, que a linha entre o natural e o sobrenatural estavam muito próximas, fazendo com que os deuses ou os mortos pudessem andar no mundo de novo, novamente. No caso, os mortos, né, não os deuses. Mas eles se vestiam, a tradição do Halloween de fantasias vem disso, que é, eles se vestiam, se fantasiavam para espantar maus espíritos, perdão, maus espíritos, e também deixavam decorações que assustassem, que deixassem os espíritos confusos. As clássicas lanternas de abóboras, no inglês jack-o'-lanterns, elas são lanternas que eram feitas de abóboras e também nabos, que eram para espantar. Na noite também desse dia, eles faziam uma fogueira para espantar, porque eles acreditavam que o fogo, né, as lanternas eram feitas com velas, o fogo realmente espantava os espíritos. Bom, além como se fosse um solstício equinócio, né? Era também a determinação de um novo ano para o povo celta, assim como tem um ano novo chinês. A segunda parte da origem do Halloween vem do Dia de Todos os Santos. Você pode imaginar que Dia de Todos os Santos tem a ver com o cristianismo, e tem mesmo. O Dia de Todos os Santos foi criado justamente para ser o rival ali do Samhain. Os católicos eles queriam espalhar o cristianismo por toda a Europa e para que a cultura celta fosse deixada de lado, para que todo o pessoal do continente europeu se voltasse ali para o cristianismo. O Dia de Todos os Santos, diferente do Samhain, não era sobre mortos vindo à Terra, mas sim sobre desejar preces, sorte àqueles que já foram. No caso, especificamente, aos santos e os mártires. E também nesse dia tinha algumas tradições. O que coincide com o Samhain era o uso de lanternas. Também havia lanternas usadas em decorações que simbolizavam as almas, mas também um ponto curioso é que a clássica doces ou travessuras, a frase dita pelas crianças no Halloween, veio mais ou menos disso. O contexto é que as crianças e os adultos pobres, eles iam nas casas e faziam preces, orações aos parentes que já se foram, dos anfitriões, para que em troca recebesse um soul cake. O soul cake, na tradução literal, é literalmente bolo de alma. Era um bolo que simbolizava a alma de alguém saído do purgatório, indo para o paraíso. Bom, falando um pouco do Halloween, o que ele tem a ver com o Samhain e o Dia de Todos os Santos, o All Hallows Eve? O Halloween de hoje tem zumbis, lobisomens, vampiros, mas naquela época não tinham isso. Na cultura celta, o povo, né, o povo celta acreditava em trolls, druidas, que eram criaturas antigas, fadas, mas não em monstros como tem hoje em dia, né? Isso foi algo mais pelo comércio, pela cultura pop e também pela hollywoodização, né? E também o ponto chave aqui, falando um pouco do que o Dia de Todos os Santos tem a ver com isso, seria a tradição do doce ou travessuras, né? Aqui você consegue ver uma bela diferença, né? As crianças faziam preces pelos falecidos, os hóspedes, e em troca ganhavam pães. Só que no Halloween você faz ou uma travessura para receber doce, ou a pessoa, sim, um pedido ela já te dá, né? Bom, continuando, vamos para o Dia de Finados. Você deve estar se perguntando o que o Halloween tem a ver com o Dia de Finados, mas toda essa cultura tem a ver tanto com o folclore, como a gente viu o Samhain, posteriormente também eu falar do Dia dos Muertos, e também de todo o calendário cristão chamado, a trinca, né, chamada Halloween, que é o All Hallows Eve, All Hallows Day e The Day of Souls, que é o Dia das Almas. O Dia de Finados, frente ao Dia de Todos os Santos, é um dia mais de luto. Você faz preces para as pessoas comuns, para os fiéis falecidos que estão sofrendo no purgatório.
Bom, esse dia é como você deve conhecer aqui no Brasil, é muito popular, diferente do Dia de Todos os Santos. É uma data muito triste, celebrada em muitas religiões também, é algo muito popular aqui no Brasil por conta disso. E o Dia de Finados, ele tem muita contrapartida com o Dia dos Muertos, pois o Dia dos Muertos, ele foi uma fusão, assim como o Halloween é uma fusão entre o cristianismo e a cultura popular, o Dia dos Muertos é assim também. O Dia dos Muertos tem origem em tradições do povo, de povos mesoamericanos, com o Dia de Todos os Santos. Na verdade, Dia de Todos os Santos não, perdão, Dia de Finados também. O Dia dos Muertos é um dia de celebração da morte, como os mortos eles vêm nesse plano novamente, mas diferente do Savim, não são espíritos malignos, é como um encontro familiar. Muitos mexicanos, muitas pessoas deixam altares nas casas com fotos, pertences do falecido, para que ele se sinta bem-vindo. Eles acreditam também, eles deixam muitas comidas, né, muitas culinárias típicas ali para eles, e eles acreditam que o odor, os falecidos conseguem se alimentar do odor. Mas o que aquela festividade, as caveiras, e a Catrina tem a ver? Bom, voltando as caveiras têm a ver com o termo caravela. Caravela significa caveira, mas também antes do Dia dos Muertos existir, quando era comemorado só o Dia dos Finados, caravela no espanhol era um significado de epitáfio. Epitáfios eram publicados em jornais, muitas vezes, né? E o escritor não, o repórter, né? Ou o jornalista, melhor, Mário Poçada, ele criou uma figura, uma figura feminina que seria uma ironização das mulheres mexicanas que não se aligavam com a sua origem, que sempre buscavam o estilo de mulher europeia, né? Com aqueles chapéus, aqueles vestidos. E bom, esse símbolo ficou conhecido como a Catrina. A Catrina foi utilizada pelo artista Diego Rivera e posteriormente ela ganhou o significado popular da personificação da morte, que ela seria uma donzela que cuida dos mortos ali no reino, usando um exemplo do filme A Festa no Céu, no reino dos lembrados, onde os mortos comemoram ali, é como um paraíso mesmo, diferente do purgatório. E as tradições também dizem que o Dia dos Muertos é algo que dura, é algo entre o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados. É como se os mortos viessem no pôr do sol de um dia e se fosse no pôr do sol do outro dia. Bom, o que nós sabemos disso? O que nós cristãos sabemos do Halloween? Eu tive essa ideia de fazer esse especial aqui porque eu sempre ficava na dúvida quando eu era menor. Eu sempre perguntava, sempre diziam que o Halloween era do mal, mas eu pensava o porquê? Porque o Halloween parece legal, né? Tudo que vem dos Estados Unidos, assim, algo hollywoodiano, como eu disse, é legal. E aí, descobrindo aqui nessa pesquisa, eu percebi o quanto tudo isso tem a ver, todas essas tradições que misturam a cultura de mundo com religiões em geral. E o que nós cristãos devemos aprender com isso? Nós devemos saber que a gente não deve se misturar com festas do mundo. Assim, a gente pode parecer, para nós, pode parecer que seja inofensivo, mas a gente sempre tem que buscar o significado de tudo aquilo. Eu me surpreendi muito, aqui falando um pouco mais do Halloween até o Dia dos Muertos, dia 2 de novembro, o significado dessa data, né? Que como se fosse essa época fosse um, um calendário da morte, né? Por assim dizer. Todas essas celebrações envolvendo a vida e a morte. E parando para dizer que a gente não vê isso, né? A gente não tem uma celebração da morte. A gente celebra a vida, a gente celebra a comunhão que Jesus nos salvou na cruz e que nós seremos salvos. A gente não faz preces ou então coisas destinadas assim para um dia dedicado a isso. Bom, eu falei do contexto histórico, mas e o que a Bíblia diz sobre isso? Em Eclesiastes 9:5, a Bíblia fala assim: porque os vivos sabem que há o de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Bom, a gente viu aqui, atravessando, né? A gente viu diversas culturas e também a gente viu o cristianismo. E a gente viu o quanto essa visão muda, né? E eu falo para você que você pesquise sobre isso, porque nós vimos que
cultura pagã e a cultura cristã se misturaram ali de forma muito natural, né? E assim, muitas pessoas nem sabem sobre a história do Halloween, do Dia dos Finados, do Dia dos Mortos. E, por favor, você deve ficar atento a isso, sempre pesquisar, sempre ter cuidado, porque às vezes algo parece inofensivo, né? Às vezes a gente nem sabe exatamente como funciona, se distrai ali pelos costumes, né? Da festividade, a gente não percebe o significado obscuro daquilo. Eu queria agradecer muito pela atenção. Não se esqueça de comentar aqui se você tiver outro ponto ou outro fato histórico. E, por favor, continue sempre nos acompanhando nas lições ou especiais como esse.